Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos aqui a discutir a conta da Assembleia de 2013, mas também estamos a discutir o relatório de atividades. São dois documentos elaborados pelo anterior Conselho de Administração, não o atual, o anterior, e comecemos pelo relatório de atividades. Algumas atividades foram desenvolvidas e consta do relatório de atividades pela Assembleia nesse ano de 2013, mas nós entendemos que a Assembleia tem condições e deve promover muitas mais atividades de proximidade com a sociedade, sobretudo atividades de baixo custo, que não impliquem grandes verbas para serem elaboradas. Por exemplo, podemos pensar numa espécie de parlamento aberto, onde, por exemplo, um representante de cada partido aqui representado na Assembleia possa ir às escolas que demonstrem interesse, à universidade, a outros fóruns, para aproximar o Parlamento da sociedade civil, que é bem diferente daquilo que se fez, onde o senhor Presidente da Assembleia anterior ia sozinho às escolas falar, e isso era uma palhaçada, porque o Presidente se representa efetivamente à Assembleia. O que entendemos nós devia ser feito era os representantes das forças políticas representadas na Assembleia é que deveriam se deslocar junto da sociedade, às organizações, às instituições, para também promover esses debates e essa aproximação do Parlamento à sociedade. Podíamos também pensar como atividade da Assembleia, numa perspectiva de aproximar o Parlamento dos cidadãos, na realização de sessões plenárias em vários concelhos, bem diferente daquela palhaçada, volto a repetir, que acontecia no Dia da Região, onde se fazia descentralizado, mas onde só falava o Presidente da Assembleia e um orador convidado e o Presidente da Câmara. Sessões plenárias descentralizadas, sim senhor, onde todos os partidos representados na Assembleia tivessem efetivamente voz, mas isso seria também importante para aproximar o Parlamento dos cidadãos. Por que não, por exemplo, também dar outro uso a vários espaços que temos no Parlamento, nomeadamente o Salão Nobre da Assembleia, que é um local muito importante, transformá-lo num local aberto, onde os artistas, por exemplo, possam expor os seus trabalhos em determinadas alturas do ano, exposições essas que poderiam ser visitadas por madeirenses, por não madeirenses, por turistas, e transformando, abrindo assim a Assembleia à cidadania. Promover debates abertos à participação cidadã, onde se ouvisse sobre determinados temas pessoas de várias áreas do saber, à arte, da ciência à tecnologia, da economia às finanças, do jornalismo à política, privilegiando sempre o pluralismo de opiniões e combatendo a tentação de privilegiar umas cores em detrimento de outras. Em termos de atividade, temos tido, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, um Parlamento mais fechado do que a Coreia do Norte, com os seus responsáveis mais preocupados, por exemplo, se os jornalistas vêm de sapatilhas ou de sapatos, o que não interessa nada, e se os jornalistas, por exemplo, podem ir ao café. Isso não interessa nada, é preciso abrir o Parlamento aos cidadãos, aproximar o Parlamento da cidadania e tornar a Assembleia num local de proximidade com a sociedade. A Assembleia tem que ser um lugar de debate, não apenas entre os parlamentares, mas também com uma sociedade viva e sedenta de participação junto deste que é o primeiro órgão de governo próprio da região autónoma da Madeira. Relativamente à conta de 2013, o Bloco de Esquerda não estava aqui representado, mas nem por isso deixa de ter opinião. O Tribunal de Contas, no seu relatório de auditoria, volta a reiterar diversas recomendações não acatadas que devem merecer da parte da Assembleia, toda a atenção e todo o esforço para, efetivamente, acatar essas recomendações. Entre elas está, naturalmente, o pagamento do subsídio de reintegração, que já foi considerado não ilegal, mas ilícito, e que, doravante, naturalmente, devem deixar de ser pagos por força da lei. Aqui o Sr. Deputado Carlos Costa disse o nome de alguns deputados, ex-deputados, que oferiram e tiveram direito a esse subsídio de reintegração. É verdade, mas há mais deputados que tiveram direito a esse subsídio. Eu recordo, por exemplo, que em 2004 o atual Presidente da Câmara de Santa Cruz, que era deputado nesta Casa, Filipe Sousa, também oferiu. Portanto, oferi de boa fé, oferi de boa fé, pediu, de acordo com aquilo que julgava ser legal,
não tenho nada a dizer sobre isso. Agora, se é imoral para todos e não é imoral só para alguns. E por isso, nós achamos que a partir de agora a Assembleia não pode pagar, deve deixar de pagar, porque já foi considerado ilegal esse pagamento. Antes de ser considerado ilegal, os deputados que oferiram de boa fé e, nesse sentido, não agiram de má fé e não agiram no sentido de lesar a região ou o Parlamento. Portanto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, era também importante, para terminar, que o Tribunal de Contas tivesse algum cuidado. Porque o Tribunal de Contas, por exemplo, nas verbas transferidas para os grupos parlamentares, tem vindo dizer que há algumas despesas que não são elegíveis, que os grupos parlamentares não podem gastar nisto ou naquilo. Nós, em 2009, fizemos um pedido ao Tribunal de Contas para dizer, sim senhor, os senhores dizem que não podemos gastar nisto, nisto e nisto, mas em que é que podemos gastar? O Tribunal de Contas diz, bom, o Tribunal de Contas não pode dizer em que é que podem gastar, apenas pode dizer em que é que não podem gastar. Era bom que o Tribunal de Contas também se